E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver as últimas notícias do São Paulo, notícias sobre a apresentação dos novos reforços e também sobre o São Paulo nesta temporada. São Paulo que se prepara para o jogo importantíssimo contra o Atlético na semana que vem. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, estamos quase atingindo essa meta. Se inscreve aí no canal, dá essa força aqui pra esse jovem São Paulino. A gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto e a gente vai debater e comentar bastante sobre os reforços e sobre uma polêmica que tá saindo aí nas redes sociais, na internet, sobre a convocação do Lucas Moura, e a gente vai debater um pouco, beleza? Créditos direitorais estou deixando na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. José Paes está em frente ao CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Tem muito jogador no departamento médico do São Paulo? Boa noite, Mi. Boa noite pra você, pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Tem muita gente, tem muito desfalque no São Paulo, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, aí, nos últimos meses, a gente pode dizer assim. Preparamos uma tela pra mostrar aí pra galera que tá acompanhando o programa de hoje com a gente, porque são 6 os desfalques recentes do São Paulo. Tem o Pablo Maia, né, que não é tão recente assim, teve um problema aí na coxa, passou por uma cirurgia importante, já é desfalque do São Paulo há algum tempo. Ele poderia até defender a Copa América, a seleção na Copa América, o Dorival gosta muito dele, convocou para a seleção, a lesão acabou interrompendo um pouquinho esse ciclo dele na seleção brasileira, com a camisa amarelinha. Tem também o Alisson, né, que passou por uma cirurgia, essa no tornozelo direito, também desfalque importantíssimo, estava jogando demais. 3 laterais desfalcando o São Paulo também recentemente, Igor Vinícius aprimorando a parte física, o Moreira na mesma condição, também aprimorando a forma física, e o Patrick, que acabou quebrando a clavícula, né, fraturou a clavícula no clássico com o Palmeiras no Allianz Parque, até caiu ali, desmaiou, foi para o hospital, um susto danado, mas ficou tudo bem com ele, fraturou a clavícula nesta partida. E o Ferreirinha tem uma lesão no quadríceps, né, também uma lesão que ele acabou tendo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E eu botei essa tela aí para mostrar para vocês, porque eu queria ressaltar o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, ele é uma peça importante nesse time do professor Zubeldia, mas ele não joga desde o dia 30 de julho, jogo contra o Goiás, jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil lá no Morumbis. Ele que atuou em 14 partidas nesse ano, 13 como titular, um cara importante. O Rafinha não vinha jogando, ele vinha dando conta do recado, mas aí o Igor Vinícius, ele teve um desequilíbrio muscular, ficou muito tempo fora, tá fora ainda, mas deve voltar contra o Galo na semana que vem, jogo 2 das quartas de final exatamente da Copa do Brasil. São Paulo precisando reverter aí, depois de perder por 1-0 no Morumbis, precisando reverter o resultado. Então a tendência é que ele volte, ele está treinando aqui com os companheiros no CCT, e a tendência é que ele fique à disposição nesse jogo importante contra o Galo. No ano passado passou por 2 cirurgias, né, no pubis, só jogou 2 partidas em 2023, mas nesse ano conseguiu engatar aí uma boa sequência e vai voltar muito em breve, repito, contra o Galo no dia 12 lá na Arena MRV, jogaço da Copa do Brasil. Jamal Lewis, lateral esquerdo contratado pelo São Paulo no finzinho agora dessa janela na segunda-feira, voltou lá para a Irlanda do Norte, país dele, para defender exatamente a Irlanda em 2 jogos da Liga das Nações, contra Luxemburgo e contra a Bulgária. Ele veio aqui para o Brasil, passou por exames médicos, está correndo atrás de visto, né, de trabalho, aquela parte burocrática, veio para cá, fez tudo isso, agora retornou lá para a Europa. O primeiro jogador britânico da história do São Paulo voltou lá para defender a seleção da Irlanda do Norte em jogos importantes da Liga das Nações. Tá certo, Michele? Devolvo para você, beijo grande aí e tchau! Valeu, José Paes. Muito obrigada por todas as informações, sempre precisas, né? Esse menino dá para saber combinar. Menino tem futuro, esse hein? menino combina o jogo, marca o gol, é um menino maravilhoso. Fala sobre Jamal. O que vocês acham do Jamal? Conhece o Jamal? Não Tem um conheço, nome de jogador não. de basquete, né? Jamal Lewis. Jamal Lewis? Jamal Lewis. Eu não conheço. Vamos esperar para ver o Jamal. Vamos esperar para ver, é da seleção da Irlanda, né? Enfim, era um lateral esquerdo, é um lateral esquerdo, e o São Paulo precisava de um jogador para essa posição. Só tem o Wellington, na verdade, que vai sair, titular, né? E que vai embora no fim do ano. Inclusive o novo time dele da Inglaterra já queria levá-lo agora, e uma das razões que o São Paulo não quis nem abrir negócio, porque não tinha quem pôr no lugar.
né? Então, agora que o São Paulo contratou um jogador, tem que Só esperar. tem ele, então só vai ter esse aí. Tem um menino, o Patrick, né? Tem que ter mais é o um, reserva, que machucou, enfim. Então, o São Paulo tá com carência em algumas posições e ele chega para ocupar essa vaga, pelo menos de reserva, brigando com o Wellington até o fim do ano. E é um tempo que ele vai ter para se adaptar a uma nova realidade de vida, de cultura, de futebol, de ambiente, para poder aí desenvolver a sua capacidade. Se ele mostrar que tem potencial, a substituição vai ser natural. Sai o Wellington e entra ele. Aí, se ele não for bem nesses próximos meses, aí o São Paulo deixa para um pouquinho depois se preocupar com uma outra possível contratação para a lateral esquerda. Por enquanto, vai com o Wellington e com ele que chegou agora para poder ser aí uma sombra para o Wellington e ser uma opção também para o Zubeldia. Mas você viu uma Eu gosto cena ali... muito do Wellington. Eu gosto muito do Wellington. É um jogador que faz jus a toda essa euforia dos europeus aí e merecida esse presente para o atleta de estar jogando uma Premier League. Agora, você buscar lateral hoje no Brasil tá difícil. Difícil. Tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá muito difícil. Por quê? Porque não tem. Até que o Palmeiras deve renovar com o Marcos Rocha para o time de novo. Chega Giai, não tem laterais, tá difícil. Aí o pessoal tá buscando lá fora, vai na Colômbia, vai na Uruguai. O elenco do São Paulo, quase todos estão aproveitando essa folga de 3 dias que termina amanhã com a reapresentação marcada para as 15h30 aqui no CT da Barra Funda. Eu digo quase todos porque tem jogador que está fazendo tratamento médico e está vindo todos esses dias aqui no CT. São os casos do Pablo Maia, do Alisson, do Ferreirinha e do Patrick Lanza. E também alguns jogadores que estão melhorando a sua condição física. Igor, Vinícius e Moreira estão na transição. Aliás, ontem, aqui mesmo na porta, eu tive um rápido bate-papo com o Igor Vinícius. Ele está confiante que estará à disposição para a próxima partida do São Paulo, que será quinta-feira da semana que vem, contra o Galo, lá em Belo Horizonte. Definição da vaga para a semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo tem que reverter a desvantagem do Morumbis para seguir vivo na competição. Os demais, amanhã 15h30, e aí começa essa preparação que é bem intensa de uma semana para este jogo contra o Galo e depois para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, no outro final de semana que também será em Belo Horizonte. As ausências neste início de preparação, o recém-contratado Jamal Lewis, que está com a seleção da Irlanda do Norte na Nations League nesta data FIFA, e também os 3 convocados para seleções sul-americanas nas eliminatórias. Lucas Moura no Brasil, o Bobadilla no Paraguai, será adversário do Brasil na semana que vem, e o Ferrarese na seleção da Venezuela. Bem, a questão disciplinar também é algo bem latente aqui no São Paulo. Começando com a conversa de ontem do presidente Júlio Casares no Rio de Janeiro com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Reclamação com relação à arbitragem do jogo contra o Fluminense. O São Paulo se sentiu muito prejudicado. Zubeldia foi absolvido pelo STJD pela expulsão contra o Atlético Paranaense. Terá condições de estar no banco contra o Cruzeiro. E na sexta-feira, o STJD vai julgar 3 jogadores do São Paulo pela confusão no Choque Rei no Allianz Parque. O Sabino, que teve ali um entreveiro com o funcionário do Palmeiras, o Rodrigo Nestor, que trocou socos com o Zé Rafael, e o Luciano, que acabou sendo expulso, chutou a bandeirinha, tomou amarelo na comemoração do gol e depois fez uma falta no finalzinho que provocou o segundo cartão amarelo e o vermelho. Os 2, por agressão, podem pegar penas pesadas, Nestor e Sabino, de 4 a 12 jogos de suspensão. É isso, Glaucia. Volto com você. Boa sequência de Sport Center. Já comenta aí, você acha que o Jamal Lewis ele chega para ser titular nesse time do São Paulo? O Santiago Longo, eu acho que ele não chega com status de titularidade, apesar que ele tem potencial para isso, porque ele faz exatamente a mesma função do Pablo Maia. A questão é que o Luiz Gustavo, ele tá bem adaptado. E ele tá num bom nível de atuação. Tirando o jogo contra o Fluminense, que eu acho que ele tava cansado, ele sentiu o cansaço, a sequência de jogos, ele tá vindo bem. Ao contrário do Bobadilla, eu já disse aqui, o Bobadilla ele vem em uma evolução, porém eu acho que o Marcos Antônio se sairia melhor ao lado do Luiz Gustavo. E o Jamal, cara, eu falei isso no vídeo mais cedo, não tem condições do São Paulo ter ido lá na Inglaterra buscar um lateral para ser pior que o Wellington. Se o São Paulo fez isso, fecha as portas do Morumbi. Antes da gente falar sobre o Jamal, sobre o Longo,
Vocês viram um debate na internet aí, que se eu não me engano, o Jorge Nicola, ou foi o Jorge Nicola, falando que o Lucas não deveria ser convocado para a seleção, que o Rafinha é melhor que ele e que o Savinho é melhor que ele. Eu não sei vocês, mas eu acho muito engraçado essa predisposição de que todo time na Europa é melhor que o time brasileiro, que todo jogador da Europa é melhor que o jogador brasileiro. Sabe, a gente tem vários exemplos de jogadores que não deram certo na Europa e aqui são deuses. O Gabigol, Gabriel Barbosa, foi uma piada na Europa. O Paulo Henrique Ganso tem mais participações em gol na Europa do que o Gabriel Barbosa. E aqui, o Gabriel Barbosa é um gênio. Né? O próprio Pedro foi lá para a Itália e passou vergonha. Aqui é um deus. O próprio Hulk jogou, teve uma passagem pelo Porto, até um inscrito me lembrou aí, e jogou no todo poderoso Zenit da Rússia, que só tem 2 times lá na Rússia. O campeonato russo é igual o campeonato alemão, tem o Borussia e o Bayern. Lá tem o Zenit e o Zenit e o Moscou, né? Lokomotiv Moscou, se eu não me engano. Então, é incrível esse imaginário que todo time... E aí eu pergunto pra vocês acham mesmo que, por exemplo, o time que o Wellington tá indo, o Southampton, ele é um time que desce e sobe na liga inglesa, fica ali perrengando. Vocês acham mesmo que... E a gente pode até subir mais um pouco, pegar um Nottingham Forest, ou mesmo o time que o Lewis veio, e outras equipes, o Fulham, por exemplo. Vocês acham mesmo que esses times são tão melhores que Atlético Mineiro? Eu não vou nem colocar São Paulo, Palmeiras e Flamengo, que pra mim São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo estão em outro patamar. Mas eu quero falar de times de meio de tabela de Campeonato Brasileiro. Vocês acham mesmo que esses times, Nottingham Forest, o Southampton, esses times são tão superiores assim ao Atlético Mineiro, ao Internacional, ao próprio Fortaleza, que tá jogando muita bola? Vocês acham que se jogar um Fulham contra um Atlético Paranaense lá na Liga Arena, o Fulham vai amassar o Atlético Paranaense? O Rafinha joga no todo poderoso Barcelona, que esse time do Barcelona, sinceramente, é uma piada, é um time ridículo. Ah, mas tá liderando a Liga Espanhola. Vocês acham mesmo que até o meio da temporada o Real Madrid já não vai ter passado a pontuação e dobrado a pontuação em cima do Barcelona? Esse time do Barcelona é uma piada. Uma piada. Não tem força. O time do Atlético de Madrid é melhor que o time do Barcelona. Ai, joga... O Rafinha tem 27 anos. O Lucas, com 27 anos, jogava no Tottenham, na Premier League, e disputava em cima da tabela. Era um time que chegava lá em cima na Champions League. A temporada de Lucas, 2026, 2027, a idade do Lucas, 2026 para 2027, foi aquela temporada que o Tottenham chegou na final da Champions. Nossa, com gol de Lucas, com a atuação gigantesca do Lucas Moura. Qual futebol melhor? Futebol da Liga Inglesa ou futebol da Liga Espanhola? O Lucas, na mesma idade do Rafinha, jogava no melhor futebol do mundo, da Premier League. Num time de alto nível. Não é que o Lucas jogava no... Qual que é o time do Lucas Paquetá, velho? Putz, agora eu esqueci o time do Lucas Paquetá. Outro jogador que a mídia acha que é craque, que é gênio. Lucas Paquetá. Joga no West Ham. O todo poderoso West Ham. O West Ham é uma máquina, realmente. Gente, o campeonato inglês, ele é dividido ali em o Manchester City, tem o Liverpool, você pode colocar ali o United, Chelsea, Arsenal, os 5 grandes, você coloca mais um ou dois ali e acabou. De resto, meio de tabela para baixo, não deixa nada, o futebol brasileiro não deixa nada a desejar. Nada a desejar. Tudo bem, o campo lá é melhor, a arbitragem lá é melhor, a preparação física e tática lá é melhor, mas se a gente for colocar um time...
Vocês lembram em 2013 que o São Paulo, na zona de rebaixamento, foi pegar o todo-poderoso Benfica, campeão português, lá na Taça Eusébio. O São Paulo foi campeão em 2012 da Copa Sul-Americana e foi jogar essa taça lá em Portugal. O São Paulo, na zona de rebaixamento, ganhou do todo-poderoso Benfica. Esse São Paulo enfrentou o Bayern de Munique lá na Alemanha e não fez. O Bayern não amassou o São Paulo. Foi um jogo bem igual, se eu não me engano, foi 1x0, 2x0 pro Bayern e o Neuer até pegou um pênalti do Rogério na ocasião. Então, assim, a gente tem que parar com essa falácia de que o jogador que atua no Brasil não pode ser convocado para ser. Gente, pelo amor de Deus, aqui no Brasil tem jogador muito melhor que esse Paquetá. O Pedro é melhor que muitos. O Pedro é melhor que o Gabriel Jesus, o Pedro é melhor que o próprio Richarlison. Sabe? É uma vergonha, é uma vergonha. O próprio Beraldo, enquanto atuava no São Paulo, não era convocado. Foi para a Europa jogar no PSG, foi convocado. Aí a gente vê agora o Lewis vindo para o Brasil. Ele é um craque? Ele é um gênio? Não, não é um craque. Não, não é um gênio. Mas ele, com certeza, é um jogador que consegue ser diferente aqui no Brasil. Por quê? Porque a preparação técnica dele é melhor, a preparação física dele é melhor. E outra, não tem condição o Lewis ser pior que o Wellington. Eu não tô falando aqui que o Lewis vai ser o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Não, não tô falando isso. É porque ele não era o melhor lateral esquerdo da Premier League. Se fosse, ele estaria lá. Então, a gente tem que entender. Tem jogadores que vêm pro Brasil, não dão certo na Europa, mas vêm pro Brasil e conseguem render. Por quê? Porque apesar da gente ter esse despairamento, né, essa disparidade, vamos dizer assim, a capacidade técnica dos jogadores faz diferença. Muitas vezes o jogador não é nem craque, o jogador não é nem gênio. Por exemplo, sabe um jogador que veio pro Brasil e realmente ele era acima da média? Luizito Soares. E olha o que ele fez aqui no Campeonato Brasileiro. Mas não tinha mais espaço na Europa. Mas a maioria dos jogadores medianos, é igual eu falo pra vocês, igual eu falei, os jogadores medianos na Europa tem muito jogador mediano na Premier League que vem aqui pro Brasil e jogaria aqui no Brasil e são um pouco melhor que os jogadores brasileiros. Então, assim, se a gente vê o Paquetá jogando lá na Europa, se a gente vê alguns jogadores jogando lá na Europa e jogam pifiamente na seleção brasileira, e aí? Significa que a Europa é tão acima da média assim? Não. Os times de linha, os times de primeira ponta, eles são diferentes. Mas os times de meio de tabela para baixo, ali, você pega o Campeonato Espanhol, não precisa nem ser meio de tabela. O quinto colocado para baixo é o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que parar com essa falácia. O Lewis chega, pra mim, não pra ser o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, mas chega pra ser o titular absoluto do lado esquerdo do São Paulo. Não tem condições ele ser pior que o Wellington. Não tem condições. Não tem condições. E o Santiago deve segurar um pouco. Mas é um cara que a gente tem que ficar de olho. A torcida do São Paulo vai acabar gostando muito dele nas oportunidades que ele entrar, porque os números dele são bons. Ele desarma muito, ele toma muita bola, ele faz pouca falta e ele tem o passe para frente. Além de ele ter mais fôlego, né? Que o Luiz Gustavo, que já tem uma certa idade. Eu quero que você deixe aí a sua opinião, quero que você deixe aí o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. E valeu!